Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrifato Cast. E estamos aí, né? Estávamos falando aqui, pressão baixista, não muito forte, né? Pressão comedida, uma tentativa, não é fato ainda, mas temos escalas com duração média, média Brasil de 8 dias, com algumas divergências aí entre praças. Depois, desculpa, a gente pode comentar no detalhe as praças, mas 8 dias é tranquilo ainda para frigorífico, né? Então, está se tentando aí estabelecer, impor uma pressão baixista. Eu acho que vale a gente lembrar uma coisa aqui, né? Vocês lembram quando as escalas estavam com mais de 30 dias e depois aqueles 30 dias eram história da carochinha? Até mandaram essa pergunta para a gente essa semana. Ah, mas essas escalas não podem ser falsas assim? Eu falei, pode, né? É uma comunicação que parte do frigorífico, a gente casa com o relato do pecuarista para ver se casa a data de abate, mas às vezes tem furo ali no meio. Então pode ser, mas escala mais longa, escala confortável, vamos falar. Não é uma escala longa, mas ela é confortável. Uma tentativa de pressão de baixa não é bom sinal, vamos falar a real. Não é sinal de alta, né? Então eu Sim. tô conservadora, assim, eu tô achando o mercado ruim, né? Tô achando o mercado ruim. Cara de fase de baixa mesmo, sem muita esperança. Deu essa retomada agora em outubro, e eu achei que essa retomada ela teve muito cara de ajuste, depois de uma queda muito exacerbada, né? Então o boi deu aquele pânico, inclusive negócios abaixo de 200, e aí corrigiu, voltou para os 240, ok, estamos aí, mas não está tendo muita resposta, não. Mercado ruim, né? Ruim mesmo. Pessoal bem judiado assim esse ano e não estou vendo grandes novidades. Agora entra consumo de começo de mês, mas também não está lá aquelas coisas, né? Acho que o Iago pode comentar um pouco melhor sobre isso. Reposição, que eu acho que deu uma firmadinha, assim, né? Se negou a continuar caindo, deu uma leve pioradinha na relação de troca. Acho que era legal a gente falar de relação de troca depois de milho, com milho e soja também. Acho importante esse indicador. Exportações, acho que o Iago pode trazer alguns números, eu estou um pouquinho por fora de exportações, preciso até me inteirar. Então, a gente tem um mercado, né, picolé de chuchu, assim, não tem gosto de nada, cara de nada, não quer melhorar, também não está querendo piorar muito. Melhorou a questão das escalas, eu acho que por conta da sazonalidade entre safra, mas qualquer ofertazinha que entra inunda o mercado de carne, né? Por quê? Porque a gente está com uma situação de consumo muito ruim, né? Inclusive, ontem eu estava vendo uma análise aqui sobre op- é, sobre ações, né? A gente está falando de Bovespa, e você pega as ações de varejo aí, estão sofrendo muito, né? Magazine Luiza, Açaí, o tal do Kit Lula, né? O CVC, Açaí, qual que era a terceira do Kit Lula? Renner, eu Renner, acho. lojas Renner, meu, cara, caindo mais de 50%, assim. Então você vê, o varejo está indo muito mal, né? O que que tem salvado aí, Ibov? Petrobras, por causa da alta do petróleo, né? Acaba dando Sim. uma segurada no Ibov, porque tem uma ponderação forte aí, né? Mas as ações de varejo sofreram bastante, porque nível de endividamento do brasileiro muito alto, segurando a economia, taxa de juros alta, apesar da inflação ainda estar controlada. Então a gente tem uma dificuldade grande, tá bom? Então é isso aí. Dentro de consumo ruim, apesar do recebimento de salários agora dar uma leve respirada, né? Eu queria saber como é que anda a exportação. Ô, Iago, traz uns números aí, porque eu tô por fora, cara. Eu tenho que É, assoviar chupacana aqui com o neném pequenininho, gravando podcast. A babá com duas crianças segurando o neném no colo ali fora, três. Putz, grilo tá foda. Toca o pau aí. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos ouvindo. De fato, né? Eu acho que o que a gente teve aí durante esses últimos 3 meses foi um problema muito grande que gerou preços na mínimas, o pior ano para a pecuária, sem sombra de dúvida, do ponto de vista de queda de preço, né?
A gente teve durante esse processo aí, essa mínima, depois uma recuperação, acho que uma correção, como você trouxe. E agora parece que me houve um respiro, né? Se eu fosse classificar o que aconteceu na última semana, né? E nessas últimas 2 semanas em que o preço bateu ali 245 e começou a recuar, começou a desinflar, digamos assim, nessa última semana e agora, me parece mais uma vez, eu subi bastante, agora preciso dar um respiro, talvez para subir mais um pouco. Enfim, aí já é uma percepção um pouco mais minha sobre que o mercado, e aí quando eu olho para esse final de ano, eu sei que a gente vai ter recebimento 13º, tudo isso nessa conta faz sentido, eu olho para tal e vejo uma espécie de possível melhora. A escala que na semana, até o dia 27, até a semana do dia 27, bateu 9 dias e estava andando pelo menos 2 dias por semana, né? Quando a gente olhava sempre sexta-feira. Na última semana veio menos, né? Na segunda-feira ontem também andou um pouco menos. As vendas do atacado foram boas nessa última semana, então teve aumento de preço aí da carcaça do atacado. Então, a conjuntura, quando eu olho no curtíssimo prazo, e quando é curtíssimo prazo é 15, 30 dias para frente, né? Pelo menos na minha visão, há espaço para melhora. Acho que a gente já vinha falando isso nos outros podcasts, mas acredito que o contexto atual, pelo fato de que a gente terminou a última semana sem novos aumentos da escala de abate, e na verdade até com recuo, me traz essa esperança de que talvez a gente possa entrar nesse mês de novembro aí com mais firmeza. Há comentários, tá? De que sim, a gente tá num contexto em que a pressão se concentra muito em São Paulo e nos outros estados do país. Inclusive, a gente trouxe esse relato na semana passada, a Laura trouxe, sobre como está dicotômico, né? Em alguns estados você vê muita pressão intensa, a pressão mais forte de preço, enquanto em outros você pega uma pressão um pouco menor, dentro até mesmo de um estado. Mas acho que só para consolidar o pensamento, na minha visão, acho que o mercado ainda pode ser que ande mais um pouco. Sobre exportação, tá ali. A gente fechou o mês de outubro aí com um bom volume, bons volumes exportados. Acabou que a gente fechou com 180 mil toneladas, 186, né? A gente previa 187 aqui na Grifato e acabou fechando em 186. Número bom, mas mais uma vez aquele comentário que a gente já trouxe em outros podcasts, né? Sobre como a gente está com dificuldade de romper a casa dos 190, 200 mil toneladas mês. Não é um número péssimo, mas para talvez ser um reforçador de preço, para trazer o preço ainda mais para cima, diante de um contexto em que a produção é recorde, a gente precisaria exportar mais. E não está Uhum. acontecendo, né? A gente até consegue exportar bons volumes, mas mais uma vez bate no teto, né? A gente chega ali nos 180, 190, 200 mil toneladas e não consegue ultrapassar o recorde que foi lá em ano passado, né? Quando a gente exportou Cara, isso é uma cara 230. de consolidação, né? Desculpa te interromper. Eu acho Sim, uma sim. cara de consolidação de patamar, assim, ou seja, nada sobe para sempre. E Uhum, subiu, 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 subiu. Cara, agora é isso aí. Aceita, entendeu? uhum. Sim. Aceita. A gente vai trabalhar com esse volume por um tempo aí, não sei quanto. É cara Uhum. de consolidação isso. Para mim também. Eu acho que faz sentido, assim, a gente. Amadurecimento de mercado também, né? Exatamente, exatamente. Eu diria isso, muito disso. Assim, um amadurecimento em que a gente entrou nos países, surfou no boom da China, né, do consumo de importação chinês, e a gente consolida o mercado por lá. Para o mês de novembro, provavelmente a gente não vai ter um recorde histórico, tá? Porque o mês de novembro é um mês muito mais curto do ponto de vista de dias úteis, né? Então você tem 2 feriados nacionais, em alguns estados você tem um feriado estadual, que é o Dia da Consciência Negra. Então, assim, você vai ter aí um mês mais curto e provavelmente que não vai ser recorde, mas uma média diária a gente espera aí, mais uma vez, entre 150 a 170 mil toneladas exportadas, o que é, mais uma vez, um bom volume, mas não é um volume reforçador. E os comentários, acho que a Laura até pegou bastante sobre isso, só que você trazer mais detalhes, é de que assim, a gente está entrando na reta final, né, para chegar no novo chinês. E aquilo que já era meio fraco, assim, já não chamava atenção, continua meio que sem chamar atenção. A gente até discutiu sobre isso, né? Conversou sobre isso, sobre como o ano novo chinês, assim, não está inspirando grandes melhoras, está naquela coisa meio xoxa, sabe? Uhum. Então, acho que do ponto de vista de exportação é isso. E só para finalizar, talvez uma parte do comentário aí para trazer para o assunto, a discussão à tona, porque eu acho que o pessoal do Grãos vai trazer sobre isso. Minha preocupação para a pecuária quanto ao El Ninho está aumentando, tá? Eu tenho uma percepção e um medo com o que Tá. vem a acontecer no segundo quadrimestre de 2024 por conta do clima e de pastagens piores, grande, porque a gente tem um rebanho grande ainda, a gente tem um estoque de fêmeas grandes, e aquela percepção de que talvez o ano de 2024 viesse marcado como uma possível redução na participação das fêmeas, né? Não que já ia entrar no ciclo de retenção, mas já ia diminuir o nível de descarte. Talvez não ocorra, porque a gente tenha
que mandar mais fêmeas para o abate por conta de que o pecuarista não vai ter espaço físico e condições de nutrição de pastagem para colocar seus animais, sabe? É uma percepção. Parecido, né, com o que a gente percebe nos Estados Unidos e na Austrália, Isso, em exatamente. relação à questão do clima, forçando os Exatamente. abates ou mantendo os Exa- abates em alta quando já é. deveria. Inclusive, o Stefan trouxe um gráfico aqui para a gente ontem, que eu fiquei relativamente preocupado, principalmente no interior. Lá, a Laura pode até confirmar isso, mas interior de Goiás, parte de Minas Gerais, assim, sem previsões de chuva para os próximos 15 dias, né? Próximos 10 dias, desculpa. Então, assim, uma situação que já é problemática, do ponto de vista nutricional, milho safrinha, que é a nossa maior produção, e depois para as pastagens, né? É uma discussão que a gente já tem que ligar o sinal de alerta para a pecuária. Uhum, tá. Esse ano foi fácil fazer dieta do grão inteiro com milho, né? A Uhum, gente vai ter que ficar de olho no que vai acontecer no ano que vem, porque talvez não seja. entendi. Olha Sim. só, cara, que loucura. Tá difícil, assim, chuva. A hora Aliás, que você desculpa, vai. desculpa te interromper, Laurinha. A gente está soltando esse gráfico nas redes sociais hoje, né? Se eu não me engano, esse gráfico da interferência do El Niño na pecuária, ó, @agrifato, segue lá para vocês verem esse gráfico publicado. Desculpa, fala aí, Laurinha, perdão. Não, não, eu ia comentar isso que o Iaco falou, né? As chuvas, a hora que você pensa que vai firmar, que vai engatar de fato, some de novo. E tá bem essa realidade. Estou aqui no Triângulo Mineiro, passo muito por Goiás ali também. Você vê a condição de pastagens, assim, começando aquele pasto verde, mas você vê que ainda não tem. É um pasto que começa a verdear, mas ainda não está crescendo, sabe? Então não é um pasto que alimenta o animal, que dá suporte nutricional suficiente para que ele realmente engorde, consiga ser abatido, pelo menos aí com qualidade, né, durante esse ano, aí no mês de novembro e até início de dezembro. Provavelmente vai ser um animal que vai começar a dar saída mais para janeiro e em diante aí. Quando a gente já olha para o Mato Grosso, norte do Mato Grosso, por exemplo, que eu conversei com o pessoal lá, as chuvas firmaram um pouquinho mais, aí o Iago pode até trazer a percepção dele aí do MT, mas mesmo assim firmaram mais de, sei lá, uma semana para cá, né, Iago? O que você está vendo aí em Cuiabá em relação às Acho que chuvas? Cuiabá, região sul, mais uma vez, o Estevão vai poder até trazer melhor, porque ele tá fera nesses mapas aí. Mas pelo que eu pude perceber, assim, a percepção pessoal, né? Assim, tem chovido, choveu semana passada, assim, até relativamente melhor, mas já era para estar chuva atrás de chuva aqui, assim, de maneira Sim, mais firma, contundente. né? Não, exatamente, não está acontecendo por enquanto. Então, até que falei com colegas aqui da região de Diamantino, da região centro-sul aqui do Mato Grosso, e tá um receio, assim, sobre o que vai ser essa safra, né? Aí já é agricultor também. Então tem um receio aí sobre como é que vai ser essa safrinha também, né? Sim. E aí, até para passar um pouco da minha visão para esse final de ano, assim, para o boi, né? A gente já vem falando bastante do quanto o mercado está sensível, né? Então, o boi encarece um pouquinho, a carne encarece também, limita o consumo novamente. E é esse justamente que está sendo o nosso receio, tanto que, apesar da gente ver uma visão altista aí para esse final de ano ainda, frente aos patamares que estão atuais, ainda tem espaço para o boi valorizar um pouco, né? Nada extraordinário, mas uma leve alta aí até o final do ano, a gente está sempre recomendando para os nossos clientes se proteger pelo menos com uma put, né? Não ficar totalmente em aberto, justamente por esse mercado muito assustado, digamos assim, né? Qualquer vento mais forte que passa, as escalas aumentam, os preços já diminuem, e até essa questão das escalas, né, que você comentou, é realmente tão. É um indicador difícil da gente ter uma percepção, porque lá em agosto, início de setembro, por exemplo, a gente via vários frigoríficos falando que as escalas estavam em um mês e meio, né, de alongadas. E entrou setembro, a gente percebeu que não tinha escala para um mês e meio, coisa nenhuma. Então, é um indicador difícil para a gente, às vezes, ter certeza do que realmente está rodando, mas é um indicador que nos dá uma sensibilidade muito grande. Claro que nós, aqui, como centralizador de várias fontes de informação, a gente sempre bate o quanto aquela informação é real ou não, né? Por exemplo, esses tempos para trás, eu e o Iago, a gente estava até comentando de um cliente nosso que da manhã ligou para o frigorífico, tentou vender os animais, tinha escala para a próxima semana, então as escalas estavam em 4 dias. Depois ele falou: não, depois do almoço eu ligo então para confirmar. Ele ligou depois do almoço, as escalas já tinham dado 3 dias. Até o Iago comentou: falou, nossa, esse comprador tá bom Nosso mesmo. comprador tá batendo meta, né? Puxa. Esse tá motivado. Tem Mas coisa que a gente sabe que é uma viajada de vez em quando, né? Ali. sim. Mas é uma estratégia, né, por parte da indústria que sabe que dá uma pressionada ali. E eles estão fazendo o Eu papel falo, a deles. gente precisa confirmar com o pecuarista, né? Então pega o Sim, negócio lá,
Beleza, escala tá para quando? Ah, tá para tal dia. E você vendeu para quando? Ah, para tal dia. Beleza, conversa. Aí as coisas conversam, né? Agora, Sim, vocês lembram, final de setembro, outubro estava cheio. Outubro é, estava completo. E foi justamente em outubro que deu aquela recuperada, né? Aquela aliviada. Então, exatamente. tudo precisa de bom senso para a gente traduzir. E Ba- você fez uma observação boa antes da gente começar a gravar, Laurinha, que as escalas esse ano, apesar da gente estar falando isso, vão lidar com a realidade também. Em nenhum momento as escalas esse ano, média Brasil, ficaram abaixo de quantos dias? 6 dias. 6 dias. Então, Chegaram ali um dia, patinou ali nos 5 dias e meio, né? Mas é. 6 dias. Aí, claro, tem as situações paralelas, as situações específicas de cada praça. Você pegar Mato Grosso do Sul, teve 2 dias de duração de escala. Sim, sim. Mas na média Brasil, não, né? E é mais ou menos por aí. Então, assim, toma cuidado, porque o ano não tá fácil, não tá para arriscar. E aí tem que ir atrás de alguma coisa para fazer, né? Para se proteger, não tem jeito. Uhum. Por sinal, eu acabei de gravar uma aula que a gente vai deixar grátis lá no nosso site. Eu acho que a partir de amanhã. Aliás, pedi o pessoal colocar agora já. Gravei uma aula explicando como é que faz a conciliação. Acho importante a gente falar isso, porque o pessoal acha que travar boi, fazer comercialização é uma coisa muito distante, muito difícil. E não é. Entendendo os primeiros detalhes ali, que são meio chatinhos, fica tudo muito fácil. Ah, mas é uma pergunta que me chega muito aqui. Ah, como é que eu vou vender boi de papel? Vocês estão brincando comigo, né? O pessoal fica até Tem bravo. que entregar lá na bolsa, né? Como é que Desembarcar faz? lá na Como é bolsa. que eu vendo boi se eu não estou entregando esse boi? Como é que eu faço para proteger meu boi se eu estou vendendo papel? Eu falo, gente, é uma conciliação, né, entre uma operação física e uma financeira. Então, eu gravei uma aula lá, eu achei que ficou bem didática. Então, entrem no nosso site, vão lá na página da escola. Então, agrifato.com.br/barra escola de mercado. E vocês vão ver uma aula grátis que eu gravei lá, falando sobre como conciliar a operação física com a futura. Ou seja, como que faz para eu vender papel na bolsa, mas proteger meu boi que está lá no pasto, né? E que eu vou vender no balcão do frigorífico. Então, entrei lá, uma aulinha curta de 9 minutos, vale a pena, porque precisa fazer, entendeu? Tem jeito, né? Tem E jeito. aí, Nathalie, essa é uma das ferramentas que a gente tem, né? Tem várias ferramentas que vai se encaixar, dependendo da realidade do pecuarista, do custo, do perfil mesmo enquanto empreendedor rural, né? Porque às vezes é um perfil um pouco mais arrojado, um pouco mais conservador. E além de mercado futuro, que é essa aula que você vai disponibilizar lá na escola de mercado, tem as puts também, que hoje diminuíram bastante a volatilidade em relação ao que a gente observava há 15, 20 dias atrás. Então, antes a gente estava vendo uma volatilidade de 28%. A volatilidade basicamente exprime o quanto o mercado está subindo e descendo, né? O quanto ele está volátil, né? No vai e vem, digamos assim. E quanto mais o mercado está volátil, mais eles computam como um risco para quem vai te vender esse seguro, que é lá no mercado de opções. Então, a gente estava vendo uma volatilidade em 28%, hoje essa volatilidade já está na casa de 19% para os mesmos meses. Então, isso diminui bastante o custo do seguro. Então, o seguro que há 15 dias atrás estava R$ 4, hoje já está R$ 2,50, R$ 2,60. Então, vale muito a pena para quem tem interesse nesse mercado, né, em se proteger, em fazer o hedge, dar uma olhada nesses seguros aí também, além de mercado futuro, que hoje estão bem mais competitivos do que a gente observava alguns dias atrás. É isso aí. Agora tem que fazer, cara. Principalmente ano de fase de baixa. Não adianta, pode espernear, falar que é jogo, tanto faz. Você tá errado, tem que fazer. Esse é o ano que precisa fazer. E, e ele se provou aí, né? Com A- certeza, com Agora, certeza. nós estamos entrando numa etapa em que, cara, grãos está começando a preocupar também, né? Grãos está começando a Assim, preocupar, incomodar o bolso aí de novo. O que que vocês trazem aí de bom? De bom bom, nada, né? de bom depende para quem. Para Ah, cara, agricultora, esse ano, 2023, é rir para não chorar, viu? Desculpa. Fala. para agricultor assim, principalmente aquele que não travou nada de venda de soja, né, que ainda está aí, eu não sei, tudo bem, está tendo uma irregularidade de clima muito forte a nível Brasil, né? A gente até tinha uma previsão para o feriado, para o final de semana, que fosse ser melhor de chuvas, mas o El Niño impõe seu padrão, seco, quente e irregular, em relação, principalmente à irregularidade de chuvas.
irregularidade de volume, irregularidade de distribuição. Então, essa é uma marca, né, uma característica mais voraz de um El Niño que, apesar, né, da gente ter aí uma divergência, né, pô, não está sendo um El Niño de intensidade, como foi 15 e 16, que foi um El Niño forte, mas o padrão que ele está colocando está chegando, né, tá indicando alguma coisa que potencialmente pode ser próximo de 15 e 16 em relação a comportamento de chuvas, comportamento de plantio e impacto aí potencial já em produtividade de lavouras, e no caso, principalmente aí da soja, né, a gente já vem aí com essa não confirmação das últimas chuvas, tem regiões aí em Mato Grosso, principalmente Mato Grosso, está aí na casa dos 85% de plantio, que já vem sofrendo replantio e agora, né, essa questão da irregularidade climática já trazendo impacto sobre produtividade. Então, expectativa de safra Brasil para a soja, né, que falava-se algo em torno de 165, 163 milhões de toneladas, né? Hoje a gente já espera aí um número mais baixo, tem sido reportado alguma coisa na casa de 155, 157 milhões de toneladas. E as previsões para esse mês de novembro, né, principalmente aí de sábado, domingo e confirmadas ontem, né, estabelecendo um padrão muito seco e quente para esses próximos dias, pelo menos até meados aí do próximo feriado, do dia 15 de novembro, né, a gente não vê aí um padrão de chuvas, uma indicação de volumes de chuvas para boa parte do centro-norte do país. Pegando, vamos colocar assim, se fosse traçar uma linha ali da divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, uma linha de Dourados até Sinop, né, esse meião todo do Brasil, e ainda contabilizando lá o Nordeste do Brasil, praticamente sem presença de chuvas, ou com alguma ocorrência muito irregular. Então, isso traz uma preocupação para a safra de soja e fica um alerta também para algumas regiões com o milho segunda safra, né? Caso de Minas, caso de Goiás, região ali, principalmente o leste de Mato Grosso, né, Vale do Araguaia, divisa de Mato Grosso com Goiás, região de Rondonópolis, um meião ali também que tem muita pecuária, né, esse Vale do Araguaia como um todo, desde lá de Alto Taquari até lá em cima em Vila Rica com Fresa, tem recebido pouquíssimas chuvas. E como o Iago colocou, né, a gente já vinha, acho que já chegamos a comentar isso, né, em alguns podcasts, em algum capítulo anterior, sobre essa questão do El Niño, dessa irregularidade, não somente na percepção sobre o comportamento da safra de grãos, mas também sobre essa questão de pastagem. E quando a gente olha em relação a preço de grãos, né, a gente ainda não viu uma movimentação, um reflexo direto, né, nas estimativas sobre a precificação, né? Chicago abriu a semana, sim, com uma valorização mais intensa. Pode ser uma oportunidade, porque o padrão de chuvas, se ele entregar uma safra regular, 145, 150 milhões de toneladas, é uma safra muito boa a nível Brasil. E aí a gente tem que olhar para os nossos vizinhos, Argentina, Paraguai. A Argentina começou a dar os primeiros passos de plantio. Previsão de clima para essa semana? Boa. Se a Argentina entregar 20 milhões de toneladas a mais do que foi a quebra de 50% do ano passado, 45, 47 milhões de toneladas numa safra argentina, é uma safra excelente. Então, não dá para brincar aí em termos dessa questão de gestão de risco. Tem alguma oportunidade? Eu não sei quanto eu vou. Por mais que você está passando por essa situação de estresse hídrico, por perda de potencial da lavoura, alguma coisa em aberto aí, né? Alguma coisa aí para te assegurar em relação à precificação, tem que ficar atento a esses momentos também. Então, agora a minha questão é o seguinte, né? A gente sabe que, por exemplo, para fazer, mesmo que se use put, você acaba minando um pouquinho sua margem porque tem um investimento no prêmio. Uhum. Você faz contrato futuro, isso pensando em boi e milho, nos dois. Então, preciso defender os dois. Milho a gente está tendo um risco climático e no boi a gente está falando que é fase de baixa, ou seja, tem que proteger os dois.
Aí dá aquela pesada no bolso, porque se eu for trabalhar com call e put, com opções, vai me comer margem num ano que já está difícil. E se eu for trabalhar com contratos futuros, apesar de ser barato, me exige um caixa, né? É violento. Ô Stefan, você acha que tá compensando investir em armazenagem? Mesmo que seja armazenagem provisória, silo bag? Porque Sim, assim, cara, é caro, né? Você precisa de caixa, o que que você faz? se a gente colocar hoje um silo bag, né, comprar hoje um silo bag, ele está ali na casa de 2.500, R$ 3.000, né, o, a bolsa. E aí você pagar um operacional ali, talvez de R$ 2 a R$ 3 a saca para fazer esse embolsamento, né? Fica interessante, porque se você olhar só para a bolsa, para janeiro, ela já está dando esse spread de R$ 4 É, a saca. entendi. Se você olhar o maio e o março, está dando um spread de R$ 8 a saca em relação ao mercado hoje. Então, quem tem condição hoje, aproveitando que o milho spot, o milho disponível versus o boi ainda está segurando ali uma relação na casa de 4,5 sacas por arroba, né? Está nesse intervalo acima de 4, que historicamente é uma relação muito boa, tá interessante sim. E outro ponto, se dependendo de como tiver as chuvas na tua região, se a pastagem não recuperar, você vai ter que partir para uma nutrição. Então é melhor pegar agora que está barato do que esperar lá na frente a água bater na bunda e a gente tiver aí um cenário, talvez uma atenuação de um cenário climático que pode ser pior, tanto para o Aham. pecuarista quanto para o agricultor. E aí o milho que hoje a gente está vendo esse spread de R$ 4, R$ 8 na bolsa, né, em relação aos contratos os contratos do início do ano que vem, esse milho vai ficar barato Tá. para o agricultor. Então é isso. E a gente tem esse problema, essa defasagem de armazenagem, né? Eu entendo que deve ser interessante aí Sim, fazer sim. esse E, investimento. e até quando a gente pondera, né, a questão do milho segunda safra, né, ela fica muito em aberto ainda, né? Por mais que a gente está vendo, poxa, o produtor de grãos, ele tem um potencial de perda de receita agora por conta de El Niño, ele pode querer reinvestir lá no milho para a segunda safra, para tentar recuperar parcialmente essa receita, só que a gente não está vendo uma movimentação expressiva aí em relação a mercado de insumos, sementes, está bem atrasado. Então essa decisão está ficando para a última hora. O produtor que colheu a safra de milho agora em 2023, ele já vendeu o excedente que tinha que vender e agora está sentado em cima esperando o que vai ser da safra de verão e esperando o milho a nível nacional, a nível de preço doméstico, né, uma indicação do que vai acontecer com o preço, né? Se a gente olha, Estados Unidos está colhendo uma safra gigante, em fase final. O milho brasileiro, né, o dólar caiu aí, voltou a operar abaixo de 4,90. Então, isso trouxe um comportamento negativo para a precificação nos portos, que a gente teve lá melhores momentos, milho chegando a 66, 67 nos portos há 2, 3 semanas atrás. E agora a gente está vendo ele voltar para casa dos 63. Então, esse comportamento de precificação para exportação também entra aí na roda, né, na conta, porque no momento, né, a gente ainda vê Brasil vendendo bastante, só que a partir de janeiro, fevereiro, aí Estados Unidos pode começar a tomar mais conta do cenário de exportação. Então, tem essas questões, né? De um lado, o produtor de grãos está bem estocado, vai precisar vender talvez uma parte lá na boca da safra, só que ao mesmo tempo ele não sabe o quanto que ele vai produzir de soja pelo clima e não decidiu o que vai ser o milho segunda safra do ano que vem, se ele vai plantar milho, se ele vai plantar sorgo ou vai fazer alguma outra estratégia em relação à cobertura vegetal, enfim, porque o cenário climático esse ano está botando uma incógnita grande. Perfeito. E o que você traz aí de bolsa, Rodrigo? O que a gente tem de. Inclusive, se você quiser trazer uns suportes e resistências do boi aí também, só para dar um passinho para trás, acho que o pessoal vai gostar também. Bom, vamos lá, Lígia. O que chamou a atenção aqui no mercado de grãos esses últimos dias foi a soja em Chicago. Na sexta-feira a gente teve um importante movimento de alta, um rompimento, graficamente falando, né, ela reverteu a tendência para alta no curto prazo, se a gente observa o gráfico diário.
Isso vem chamando atenção com toda a questão climática aqui na América do Sul, em específico Brasil. O contrato mais líquido atualmente já é o janeiro, olhando Chicago, né, terminação F24. Na tela agora negociando a $13,66 o bushel, seguindo então em tendência de alta, tem um importante objetivo próximo aos 14. E aqui eu já chamo a atenção, como o Stefan pontuou também, para o produtor que ainda não comercializou, né, essa safra que está sendo plantada agora, olhando para Chicago, a gente tem aí níveis interessantes, olhando para o contrato março, que é uma das referências, ou até maio, né? Falando da safra brasileira, o maio chegando, ele na tela agora 13,90. A região dos 14 é uma região bastante importante, é um nível de resistência bem interessante. No ano, ele chegou a ultrapassar só em alguns momentos esse nível de 14, se eu não me engano, a máxima foi 14,20 para o contrato maio 24, então muita atenção, o cenário está em aberto ainda, mas quando a gente fala de comercialização, né, a gente usa muito a palavra escalonar, né, não é feito tudo de uma vez, então a gente não sabe qual é o melhor momento, então acho que é muito interessante atentar a esses bons momentos, né. E alinhado a isso veio o reporte do CFTC, que a gente acompanha semanalmente, na última sexta-feira. Os fundos aumentaram a posição comprada no grão de soja, ela chegou a ficar negativa algumas semanas atrás, mas já voltou, então essa posição já é um saldo comprado por parte dos fundos em 23.153 contratos até o dia 31 de outubro, e o que chama a atenção, além de toda essa questão climática, para a soja, é o movimento do farelo. Sazonalmente, então olhando até essa última semana de outubro, para o farelo, a posição dos fundos é a maior posição comprada dos últimos anos, atingiu 106.583 contratos, e a gente vê isso observando também Caramba. os futuros de farelo de soja, estão renovando máximas em Chicago, em virtude dessa questão, né, redução de oferta dos Estados Unidos, então um balanço mais apertado para os Estados Unidos, e o direcionamento da demanda para lá, inclusive, né? Para lá e para Brasil. Só que Brasil, nesse momento do ano, já tem revertido, né? Tende a diminuir a demanda, então o mercado olhando muito para os Estados Unidos, né? Teve essa questão da Argentina, né? Quebrou safra 22-23 por conta do Laninha, e programa de exportação de farelo dos Estados Unidos brasileiro e o norte-americano, né? Batendo recordes. Então, os preços estão refletindo esse movimento. Para o milho, o saldo dos fundos aqui aumentaram o saldo vendido, né, de acordo com o reporte do CFTC, 144.432 contratos. Então, apesar de uma leve recuperação, né, alguns movimentos de correção técnica que a gente observou, alinhado ao movimento também dos futuros de trigo, é um balanço mais aliviado para o milho nos Estados Unidos. A gente tem aí a terceira maior safra de milho, né? Se a gente observar, ela está acima ainda de 380 milhões de toneladas. Nessa quinta-feira a gente tem a atualização mensal do USDA, que pode trazer sim alguns ajustes para a safra norte-americana, mas já olhando aqui para a América do Sul. Temos essa atualização do USDA e também a atualização da Conab na quinta-feira, então muita atenção, né? Pode trazer dia de USDA, semana de USDA é sempre volátil, né? Agora, para Brasil, milho futuro na B3, trabalhando nessa referência dos R$ 60 a saca. No dia de ontem, o CPEA ele veio a 60,05. Se a gente observa o contrato novembro, que vai encerrar agora no dia 16, ele está a R$ 642 a saca. Só que os contratos mais à frente já tem esse spread, como o Stefan pontuou também. O janeiro 24 está trabalhando a R$ 64,17 a saca. O março a 68,20. Então a gente vê esse cenário de sustentação para os preços do milho aqui no Brasil, né? Sazonalmente a gente observa já esse comportamento, né, mais positivo para os preços nesse período do ano, né? Até dezembro, e agora com toda essa irregularidade das chuvas, né? Com esse calendário da soja podendo interferir, né, no milho do ano que vem,
dá um tom maior ainda de sustentação para os preços do cereal. Para o boi, aqui o novembro trabalhando a 238, essa é uma importante referência. O boi novembro na B3 foi uma antiga região de suporte que foi perdida. No início de novembro, ele marcou um fundo, né? No dia 11 de novembro, ele atingiu 232,65, é o atual suporte, o principal suporte de preços por boi, contrato novembro na B3, e agora aqui ele está brigando nessa região de 238. Caso respeite, né? Caso ele volte a recuar, então temos essa referência da mínima atingida no dia 1, e para cima, caso ele ultrapasse, tem uma média móvel de 20 períodos no gráfico diário, aqui na região dos 239,50. Acredito que ele fique trabalhando nesse range, né? Se a gente observa o gráfico diário, os candles não são muito amplos, né? Então, ele vinha num comportamento mais lateralizado, ele perdeu o suporte, a gente pode sim dizer que estava em tendência de baixa no curto prazo. Com essa recuperação, ele fica num cenário um pouco indefinido e trabalhando nesses ranges de preços. Perfeito, cara. Então, acho que esses são os pontos de atenção aí. Não vamos negligenciá-los, tá bom? Porque eu acho que eles são sempre importantes para dar uma motivação e um sentido para a gente, um gatilho para a gente colocar as operações em prática, né? Eu acho que otimiza muito quando a gente usa esses pontos. A gestão de risco, entendeu? Acho que deixa a gente um pouquinho mais situado assim no que está acontecendo naquela commodity. Então é isso. Beleza, turma? Vamos que vamos para a semana? Bora. Conseguimos participar todos hoje, hein? Que beleza. Sim, fazia tempo. Fazia tempo. Quase que o Stefan não fica, né? Mas O rim tá em obra aqui. beleza, então. Valeu, turma. Qualquer coisa, Valeu. estamos por aqui. Obrigada, gente. Boa Valeu. Obrigado, semana. pessoal. Valeu, boa semana.